Capítulo 9. Então lhes falou Jesus: Com toda certeza vos asseguro que alguns dos que aqui estão, de modo algum passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus chegando com poder. Passados 6 dias, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e os conduziu a um lugar retirado no alto de um monte, onde puderam ficar a sós, e ali ele foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se alvas, de um branco reluzente, como nenhum lavandeiro em toda a terra seria capaz de alvejá-las. Então apareceu à sua frente Elias com Moisés, e estavam conversando com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, sugeriu: Rabi, é muito bom estarmos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos, um será teu, um para Moisés e um para Elias. Pedro não sabia o que falar, pois eles haviam ficado aterrorizados. Em seguida surgiu uma nuvem que os envolveu, e dela soou uma voz que declarou: Este é o meu filho amado, a ele dai ouvidos. E, de repente, quando olharam ao redor, a ninguém mais viram, a não ser Jesus. Durante a caminhada, descendo o monte, Jesus lhes ordenou que a ninguém revelassem o que haviam presenciado, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles mantiveram esse assunto exclusivamente entre si, mas comentavam sobre qual o significado da expressão ressuscitado dos mortos. Então questionaram-lhe: por que os mestres da lei afirmam que é preciso que Elias venha primeiro? E Jesus lhes esclareceu: realmente Elias vindo primeiro restaura todas as coisas. Agora, por que está escrito também que é necessário que o Filho do Homem sofra penosamente e seja rejeitado com desprezo? Pois eu lhes digo, Elias também já veio, e fizeram contra ele tudo o que desejaram, como está escrito a respeito dele. Assim que chegaram onde estavam os demais discípulos, observaram um grande aglomerado de pessoas ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que a multidão percebeu Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então Jesus dirigiu a palavra aos escribas e os inquiriu: O que discutíeis com eles? Contudo, um homem no meio da multidão replicou: Mestre, trouxe-te o meu filho que está tomado por um demônio que o impede de falar. Onde quer que este o toma, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Admoestou-lhes Jesus: Ó geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E logo o trouxeram. Assim que o espírito viu Jesus, no mesmo instante provocou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus indagou ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe está acontecendo? E o pai declarou: Desde a infância. Muitas vezes esse demônio o tem jogado no chão e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino asseverou: Creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando: Espírito imundo e surdo, eu te ordeno, deixe esse jovem e jamais o tomes novamente. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. O menino ficou desfalecido, a ponto de todos afirmarem: ele morreu. Entretanto, Jesus, pegando a mão do menino, o levantou e ele ficou em pé. Mais tarde, quando Jesus estava em casa, seus discípulos o consultaram em particular: Por que razão não fomos capazes de expulsá-lo? E Jesus lhes advertiu: Esta espécie de demônios só é expelida com oração e jejum. Eles partiram daquele lugar
e atravessaram a Galileia, e Jesus evitava que qualquer pessoa soubesse onde se achavam, pois estava dedicado ao ensino dos seus discípulos. Ele lhes revelava: o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas 3 dias depois ressuscitará. Todavia, eles não conseguiam entender o que ele desejava comunicar, mas tinham receio de inquiri-lo a este respeito. Então chegaram a Cafarnaum. Quando já estavam em casa, indagou-lhes: sobre o que discorríeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram em silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se Jesus, reuniu os 12 e orientou-lhes: se alguém deseja ser o primeiro, será o último e servo de todos. E, conduzindo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, revelou-lhes: quem recebe uma criança por ser meu seguidor, do mesmo modo estará a mim recebendo. E qualquer que me recebe, não está apenas me recebendo, mas igualmente aquele que me enviou. Contou-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome estava expulsando demônios e procuramos impedi-lo, pois, afinal, ele não era um dos nossos. Não o impeçais, ponderou Jesus. Ninguém que realize um milagre em meu nome é capaz de falar mal de mim logo em seguida. Portanto, quem não é contra nós está a nosso favor. Com toda certeza vos asseguro, qualquer pessoa que vos der de beber um copo de água, pelo fato de pertencerdes a Cristo, de maneira alguma perderá a sua recompensa. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma pedra de asno amarrada ao pescoço. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares para a vida mutilado do que, possuindo as 2 mãos, ires para o inferno, onde o fogo que arde jamais arrefece. Naquele lugar os teus vermes devoradores não morrem, e as chamas nunca se apagam. E, se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares para a vida aleijado do que, tendo os 2 pés, seres lançado no inferno, onde o teu verme não morre e o fogo é inextinguível. E ainda, se um dos teus olhos te levar a pecar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com apenas um dos teus olhos, do que, possuindo os 2 olhos, seres atirado no inferno. Naquele lugar os teus vermes devoradores não morrem, e as chamas nunca se apagam, pois todos serão salgados com fogo. O sal é bom, mas se o sal perder o seu gosto, como restaurar as suas propriedades? Tende o bom sal em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros. Capítulo 10. Partindo dali, foi Jesus para a região da Judeia e para o outro lado do Jordão. E, outra vez, grande multidão chegou-se a ele, e como era seu costume, passou a ensinar as pessoas ali reunidas. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, para colocá-lo à prova, questionaram: é permitido ao homem separar-se de sua esposa? Inquiriu-lhes Jesus: o que lhes ordenou Moisés? E eles replicaram: Moisés permitiu que o homem desse à sua mulher uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Esclareceu-lhes Jesus: Moisés vos deixou escrita esta lei por causa da dureza dos vossos corações. Entretanto, no princípio da criação, Deus os fez, homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os 2 se tornarão uma só carne. Dessa forma, eles já não são mais 2, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o ser humano. Mais tarde, quando estavam em casa, uma vez mais os discípulos indagaram Jesus sobre o mesmo assunto. Então ele lhes explicou: todo homem que se separar de sua esposa e se unir a outra mulher estará cometendo adultério contra sua esposa. Da mesma maneira, se uma mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará igualmente caindo em adultério.
E aconteceu que as pessoas traziam crianças para que Jesus lhes impusesse a mão, mas os discípulos repreendiam o povo. Todavia, quando Jesus notou o que se passava, ficou indignado e lhes advertiu: Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois deles é o reino de Deus. Com toda certeza vos asseguro, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais terá acesso a ele. Em seguida, abraçou as crianças, impôs-lhes as mãos e os abençoou. E colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, indagou-lhe: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Ao que o homem declarou: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha adolescência. Então Jesus o olhou com compaixão e lhe revelou: Contudo, te falta algo mais importante. Vai, vende tudo o que tens, entrega-o aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Então Jesus, observando ao redor, declarou aos seus discípulos: Quão difícil é para aqueles que possuem muitos bens ingressar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos diante de tais palavras. No entanto, Jesus insistiu em lhes afirmar: Filhos, entrar no reino de Deus é de fato muito difícil. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram muito assustados e comentavam uns com os outros: Sendo assim, quem conseguirá se salvar? E Jesus, fixando neles o olhar, lhes revelou: Para o homem isto é impossível, todavia não para o Senhor, pois para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a declarar para Jesus: Eis que nós tudo abandonamos para te seguir. Garantiu-lhes Jesus: Com toda a certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, e com eles perseguições, mas no mundo futuro a vida eterna. Todavia muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. E sucedeu que estavam no caminho, subindo para Jerusalém. Jesus à frente os conduzia. Os discípulos estavam admirados, enquanto os demais seguidores sentiam medo. Uma vez mais ele reuniu à parte os 12 e compartilhou o que lhe aconteceria. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e os entregarão aos gentios, que zombarão dele, lhe cuspirão, torturarão e finalmente o matarão. Contudo, após 3 dias, ele ressuscitará. Foi então que Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram mais perto dele e lhe solicitaram: Mestre, desejamos que nos concedas o que vamos te pedir. Eles indagou Jesus: Que quereis que eu vos faça? Ao que rogaram: Permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Ponderou-lhes Jesus: Não sabeis o que estáis pedindo. Podeis vós beber do cálice que eu vou beber e ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, replicaram eles. Então Jesus lhes revelou: Sim, bebereis o cálice que eu bebo, e de fato recebereis o batismo com que eu sou batizado. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Assim que os outros 10 ouviram este assunto, ficaram indignados contra Tiago e João. Jesus, por sua vez, os convocou e orientou:
Sabeis que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Contudo, não é assim que ocorre entre vós. Ao contrário, quem desejar tornar-se importante entre vós deverá ser servo, e quem ambicionar ser o primeiro entre vós, que se disponha a ser o escravo de todos. Portanto, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Muitos o advertiam severamente para que se calasse, contudo ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: Chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, ele de um salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Raboni, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: Vá em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Capítulo 11. Quando estavam se aproximando de Jerusalém, chegando a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 dos seus discípulos e lhes recomendou: Ide ao povoado que está logo adiante de vós, e, assim que entrardes, achareis um jumentinho amarrado, sobre o qual ninguém ainda montou. Soltai-o e trazei-o aqui. Se alguém vos inquirir: Por que fazeis isso? Replicai: O Senhor precisa dele, e sem demora o enviará de volta aqui. Eles partiram e logo encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão, e o desprenderam. E alguns dos que ali estavam censuraram-lhes: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, todavia, justificaram-se conforme Jesus os orientara, diante do que eles permitiram seguir. E assim trouxeram o jumentinho até onde estava Jesus, selaram-no com seus mantos e Jesus o montou. Então muitas pessoas estendiam seus mantos pelo caminho, outras espalhavam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que caminhavam adiante dele, como os que seguiam após, proclamavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nos mais elevados céus. Então Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, partiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome e, avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era época de figos. Então a repreendeu: Nunca mais em tempo algum coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando proferiu isso. Assim que chegou a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam apenas comprando e vendendo. Derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que comercializavam pombas. Também não permitia que ninguém transportasse mercadorias pelo templo e os admoestava exclamando: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, contudo, a tendes transformado em covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei escutaram essas críticas e começaram a tramar um meio para assassiná-lo, pois o temiam, haja visto que todo o povo estava maravilhado com seu saber e ministração. E ao pôr do sol, eles saíram da cidade. E caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Observou-lhes Jesus: Tende fé em Deus. E, com toda certeza, eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte: Levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração,
mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tendes fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. Mais tarde, chegaram outra vez a Jerusalém, e Jesus, ao caminhar pelo templo, foi abordado pelos chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos que lhe questionaram: com que autoridade ages como vens agindo? Ou quem te outorgou tal autoridade para fazeres o que fazes? Jesus lhes replicou: eu também vos proporei uma questão. Respondei-me, e eu vos revelarei com que autoridade tenho ministrado. O batismo de João provinha do céu ou dos seres humanos? Respondei-me, pois. E aconteceu que eles passaram a discutir entre si. Se afirmarmos do céu, ele nos indagará: então por qual razão não acreditastes nele? Se, por outro lado, declararmos dos seres humanos, neste caso, temiam as multidões, pois todos realmente consideravam João um profeta. Finalmente declararam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, concluiu-lhes: ora, nem eu tampouco vos revelarei com que autoridade estou realizando estas obras. Capítulo 12. Jesus então passou a ministrar-lhes por meio de parábolas. Certo homem plantou uma vinha, ergueu uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para esmagar as uvas e construiu uma torre de vigia. Depois arrendou a vinha para alguns lavradores e partiu de viagem. Chegando a época da colheita, enviou um servo aos seus lavradores com o objetivo de receber deles sua parte do fruto da vinha. No entanto, eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então lhes enviou um outro servo, e também lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual assassinaram. Então enviou muitos outros, mas a alguns agrediram e outros mataram. Finalmente, restava-lhes enviar seu próprio e amado filho. A este lhes enviou com a seguinte intenção: a meu filho respeitarão. Todavia, aqueles lavradores combinaram entre si: este é o herdeiro. Ora, venham, vamos matemo-lo, e assim a herança será toda nossa. Então o agarraram, assassinaram e o jogaram para fora da vinha. Diante disso, o que fará o proprietário da vinha? Virá, destruirá aqueles lavradores e outorgará a vinha a outros vinicultores. Ainda não lestes esta passagem nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra principal, angular. Isto procede do Senhor e é obra de grande maravilha para todos nós. Por isso começaram a tramar um jeito de prendê-lo, pois perceberam que ele havia narrado aquela história com o propósito de acusá-los. Contudo, tinham receio da multidão e acharam melhor se afastarem. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para tentar condená-lo em alguma palavra que proferisse. E, ao se aproximarem, lhe questionaram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que não te deixas influenciar por ninguém, pois não te impressionas com a aparência exterior das pessoas, mas ensinas o caminho de Deus em conformidade com a mais pura verdade. Assim sendo, diga-nos, é lícito pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou podemos nos recusar? Jesus, porém, conhecendo quão hipócritas estavam sendo, lhes inquiriu: Por que me tentais? Trazei-me um denário para que eu o examine. E eles lhe trouxeram a moeda, ao que ele lhes indagou: De quem é esta imagem e esta inscrição? Ora, de César, replicaram eles. Então Jesus lhes asseverou: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E todos ficaram pasmos com ele.
Depois chegaram os saduceus, que pregam não haver qualquer ressurreição, com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar sua esposa sem filhos, seu irmão deverá se casar com a viúva e gerar filhos para seu irmão. Ora, haviam 7 irmãos. O primeiro casou-se e faleceu sem deixar filhos. Então o segundo desposou a viúva, mas também morreu sem deixar descendentes. O mesmo ocorreu com o terceiro, e dessa forma nenhum dos 7 irmãos deixou filhos. Finalmente faleceu a mulher. Na ressurreição, de quem esta mulher será esposa? Haja visto que os 7 irmãos foram casados com ela. Então Jesus os admoestou: não é sem motivo que errais tanto, pois não compreendeis as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam mais, nem são dados em casamento, pois se tornam como os anjos nos céus. A respeito da ressurreição dos mortos, ainda não tendes lido no livro de Moisés, no texto referente à sarça, como Deus lhe declarou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim o Deus dos vivos. Estai absolutamente enganados. Um dos mestres da lei achegou-se e os ouviu argumentando. Ao constatar como Jesus lhes houvera respondido esplendidamente, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Esclareceu Jesus: o mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que estes. Então o escriba exaltou Jesus: muito bem, mestre, estás absolutamente certo ao afirmares que Deus é único e que não existe outro que se compare a ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, bem como amar ao próximo como a si mesmo, é muito mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas juntos. Jesus, por sua vez, vendo que o homem havia respondido com sabedoria, revelou-lhe: não estás distante do reino de Deus. E a partir disto, não havia mais alguém que ousasse lhe questionar coisa alguma. Mais tarde, Jesus estava ensinando no templo quando levantou uma questão: como podem os mestres da lei pregar que o Cristo é filho de Davi? Sendo que o próprio Davi, expressando-se pelo Espírito, afirmou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se o próprio Davi o chama de Senhor, como é possível então ser ele seu filho? E numeroso ajuntamento de pessoas o ouviu com grande deleite. E, continuando o seu ensino, advertia Jesus: acautelai-vos dos escribas, pois eles fazem questão de andar com roupas especiais e de receber saudações em praças públicas, de sentar nos lugares de maior destaque nas sinagogas e ainda de ocupar as posições mais honrosas à mesa dos grandes banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para dissimular, fazem longas orações. Estes certamente receberão condenação ainda mais severa. E Jesus foi sentar-se em frente ao local onde eram depositadas as contribuições financeiras e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de coletas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Foi então que uma viúva pobre se aproximou e depositou 2 moedas bem pequenas, de cobre e, portanto, de bem pouco valor. E chamando para perto de si os seus discípulos, Jesus lhes declarou: com toda certeza vos afirmo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os demais ofertantes. Porquanto todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Aquela senhora, entretanto, da sua penúria deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento.